Oi, oi, gente bonita! Tudo bem com vocês? Eu sou a Marina, eu estou há 31 anos na Terra e esse é o Santuário da Bruxa. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal, a fazer parte da família do Santuário. Aqui a gente fala sobre espiritualidade, oráculos, terapia, apometria, registros akáshicos, espiritualidade livre. E aqui é um lugar onde a gente compartilha. Eu tô olhando ali, porque tem uma vespinha tentando entrar. Mas aqui a gente compartilha essa espiritualidade de forma livre, tranquila e sempre com muito respeito para que essa partilha faça sentido para nossa vida se tornar mais leve. No vídeo de hoje eu quero compartilhar contigo, assim, de amiga para amiga, de amiga para amigo, reflexões que eu fiz ao longo das últimas semanas e estudos que eu fiz também ao longo desses últimos dias, compreendendo as energias dos próximos anos a nível astrológico, digamos assim. Nas últimas semanas eu criei todo o meu planejamento de 2025. Nós estamos gravando esse vídeo em setembro de 2024. E aí você pode me dizer, Marina, mas é muito cedo, faltam meses ainda para 2025. Se a gente não se prepara, se a gente não estuda e se a gente não compreende como as energias tendem a funcionar ao longo daquele ano que nós vamos entrar ou qualquer outra coisa que a gente vai fazer, tudo fica mais difícil e aí a gente acaba perdendo oportunidades ou muitas vezes simplesmente deixando o tempo passar sem aproveitar como a gente pode aproveitar. Então, esse é o intuito desse vídeo, contar um pouquinho para ti tudo que eu aprendi e descobri nas últimas semanas, estudando e me preparando para os próximos anos, vamos dizer assim. E para a gente fazer isso, vamos começar falando sobre 2024 e aí a gente vai se estender um pouquinho até 2026. E para isso a gente vai fazer também uma retrospectiva em alguns anos passados, para a gente entender algumas energias e ver o quão é interessante observar as energias que acontecem no mundo, no planeta, com a influência dos astros. Sempre que eu faço os meus planejamentos, eu utilizo a visão astrológica para me basear. Não só a astrológica, obviamente, mas ela é um dos grandes carros-chefes. É a partir dela que eu começo a observar todo o resto. E eu acho que isso funciona muito bem. Então vamos começar falando sobre 2024, que ainda é o ano que de fato está rolando aqui, e a gente tem que reforçar um pouquinho qual é a energia que está aqui agora. Nós estamos em um ano sob a regência de Saturno. Quem é Saturno no nível simbólico? Saturno é aquele que cobra as nossas responsabilidades, cobra o nosso resultado. Anos de Saturno são anos que as pessoas não costumam gostar muito, porque ele vem realmente cobrando essa postura adulta, essa postura de responsabilidade, de saber como conduzir a própria vida. Anos de Saturno são anos que a gente colhe resultados daquilo que a gente plantou, cultivou ao longo dos anos anteriores. Então é por isso que a gente precisa fazer a nossa parte o tempo inteiro. Senão a gente chega num ano de Saturno e realmente não colhe nada. E aí a nossa vida ela começa a virar uma bagunça, porque quando a gente tinha que fazer esse período de plantio, de aragem do solo, enfim, né, falando de uma forma metafórica aqui, mas quando a gente tinha que fazer todo esse preparo, se a gente não fez, chega no período da colheita e a gente não tem o que colher. Ano que vem, 2025, ele entra esse ano astrológico em março de 2025 e a regência desse ano passa de Saturno para Júpiter. E aí passa um movimento bem gostosinho, digamos assim, porque quando a gente fala sobre Júpiter, ele é o grande benéfico, é ele que traz os períodos de maior expansão, de crescimento, de sorte, de abundância. Então, digamos assim, que passa para uma energia um pouco mais suave. E é esse o ponto que a gente tem que ter muito cuidado. O ano de 2024, que ainda está acontecendo sob a regência de Saturno, sob esse grande cobrador, né, que cobra essa nossa postura de autorresponsabilidade, ele é um ano 8, então ele é um ano que traz um potencial de abundância muito grande para quem aprendeu a jogar o jogo dele. Já em 2025, numerologicamente, é um ano 9, é um ano de finalizações de ciclos em que portas se fecham para outros caminhos se abrirem. E aí a gente vai precisar ter muito cuidado, porque anos jupiterianos são anos de muita expansão, de muito crescimento, e para que a gente tenha uma expansão com consciência e com coerência, a gente vai precisar saber muito bem
como efetivar esse crescimento. Vai acontecer um aspecto interessantíssimo em 2025, que é o seguinte: os anéis de Saturno, eles vão ficar invisíveis para nós. Saturno vai se colocar numa posição com a Terra de alinhamento que não vai ser possível ver os anéis, porque eles vão ficar tão retinhos que vai parecer que eles não estão mais lá e a gente não vai conseguir enxergar esses anéis. Saturno, relembrando, é quem está regendo o nosso 2024. Em 2025, quando nós passamos para Júpiter, Saturno entra então em um alinhamento com a Terra e os anéis eles ficam retinhos e a gente não enxerga. Ou seja, os limites eles ficam invisíveis e a gente vai ter uma tendência de crescer e expandir muitas vezes sem ter consciência e sem ter uma estrutura adequada para aquele crescimento. Isso, quando a gente for olhar lá para 2026, se a gente não tiver estruturado direitinho esse crescimento, a gente vai cair. E é por isso que eu estou trazendo essas reflexões para ti aqui, para que você já vá pensando, refletindo e vivendo a máxima do orai e vigiai. Para que você estruture a tua vida de uma forma bem adequada e bem coerente com os objetivos que você quer alcançar. Quando a gente passar de 2025 para 2026, lá em março de 2026 vai começar outro ano novo astrológico. E esse ano vai ser regido por Marte. Anos regidos pela energia marciana são anos que aconteceram coisas fortíssimas no planeta Terra, tá? Vou fazer uma retrospectiva aqui para você entender um pouquinho do que eu tô falando. Marte, né, gente, não precisa a gente nem falar muito sobre a energia dele, a energia da guerra, a energia vermelha, então não precisamos entrar em maiores detalhes, todo mundo consegue perceber um pouquinho o que é uma energia marciana. Vamos fazer uma retrospectiva aqui dos últimos anos que nós vivemos sob essa regência. O último ano sob a regência de Marte foi nada mais nada menos que 2019. Não preciso dizer mais nada sobre o que aconteceu no planeta em 2019. Não posso falar a palavra aqui, porque eu sei que nenhum canal fala, não sei nem por que o YouTube não deixa falar, mas enfim, aconteceu o que todo mundo sabe que aconteceu em 2019 e não precisamos entrar em mais detalhes. Foi um ano sob a regência de Marte. Anteriormente a isso, nós temos o ano de 2015. 2015 aconteceu o seguinte: foi em 2015 que aconteceu o rompimento da barragem de Mariana, aqui no Brasil. Foi em 2015 que tiveram os ataques terroristas do Estado Islâmico lá em Paris. Foi em 2015 também que aconteceu a epidemia de Zika vírus. Provavelmente muita gente vai lembrar que foi um... Depois disso, os repelentes aqui no Brasil começaram a custar uma fortuna. Enfim, foi isso que aconteceu. E também teve um pouquinho ali da crise migratória ao longo de 2015. Tá. Antes de 2015, vamos voltar um pouquinho mais pra gente ver qual foi o ano anterior de Marte, 2008. Não precisamos dizer também que a maior crise econômica do planeta, lá nos Estados Unidos, foi em 2008. Não precisamos nos aprofundar aqui também, certo? Mais um ano sob a energia de Marte. O último ano que eu vou falar aqui para ti, sob uma regência de Marte, foi 2001. 2001 foi o ano que aconteceu o atentado às Torres Gêmeas. Marina, por que tu tá falando tudo isso? Por que tu tá trazendo à tona aqui questões ruins, complicadas que aconteceram em anos marcianos, né, sobre a regência de Marte? Quando a gente pensa que a gente pode viver grandes períodos de expansão, tá? Vamos tomar como exemplo aqui 2008, que foi o que aconteceu lá, a queda da Bolsa de Nova York, toda a crise econômica que o mundo e os Estados Unidos principalmente viveu. Quando isso aconteceu, um ano anterior era um ano regido pela energia de Júpiter, ou seja, a expansão, o crescimento. Então, tudo estava num movimento assim de grande expansão, de grande crescimento. Algumas pessoas perceberam, algumas pessoas pegaram ali o que estava acontecendo por baixo dos panos e ficaram atentas. E conseguiram se preparar muito melhor para um ano sob a regência de Marte, porque eles entenderam,
eles estudaram, eles ficaram de olhos abertos, eles não ficaram presos no mundo das ilusões. E aí, quando tudo de fato aconteceu, eles conseguiram aproveitar um movimento que talvez tenha sido péssimo, horrível para muitas pessoas, e ainda conseguiram, digamos assim, tirar vantagem de tudo aquilo. Quando a gente pensa que 2025, na verdade, vai ser o ano sob a regência de Júpiter e que a gente vai viver períodos de grande expansão e que vai ser justamente nesse período que os anéis de Saturno vão ficar invisíveis também. Esse é um evento que acontece mais ou menos a cada 3 e 14 anos. Então, quando esses anéis ficam invisíveis, os limites também, eles somem e a gente pode perder um pouquinho a noção desse crescimento. E é por isso que eu estou explicando tanto para você aqui que a nossa conversa é tão íntima, digamos assim, porque a gente precisa se preparar e precisa estar de olhos bem abertos, porque anos marcianos, anos regidos pela energia de Marte, costumam trazer energias que podem ser de quebras, de paradigmas, e isso pode mexer a nossa vida de formas inimagináveis. A gente não sabe o que pode acontecer, mas de fato, astrologicamente é um ano que traz essas tendências. E para que a gente observe isso e se prepare para viver isso lá no futuro, a gente tem que olhar para o que a gente está fazendo hoje. Ai, Marina, talvez seja muito cedo para olhar para tudo isso e ter essas consciências. Creio que não. Creio que viver com os olhos bem abertos e compreendendo exatamente onde nós estamos pisando é a chave para que a gente tenha prosperidade, abundância, a vida conforme a gente quer e a gente consiga caminhar através, além das ilusões, para que a gente não fique de olhos fechados, para que as coisas não aconteçam e a gente não consiga perceber o que está acontecendo. Pelo contrário, para que a gente tenha isso de forma muito clara. A gente ainda está vivendo um ano que cobra muitos resultados da nossa parte e que cobra que a gente continue sendo adulto, continue se tratando com essa autorresponsabilidade para que lá na frente a gente também possa viver, passar por aquele ano marciano que vai vir, sem ainda saber ou entender o que pode acontecer, mas com aquela máxima, orai e vigiai sempre presentes, fazendo a nossa parte, com os olhos bem abertos, para que a qualquer sinal de qualquer coisa que possa ter uma interferência negativa na nossa vida, nós possamos estar mais preparados e com a nossa vida mais equilibrada. Cada ano traz as suas próprias oportunidades e seus próprios desafios. E se a gente compreender, ter mais clareza sobre quais são essas oportunidades e desafios, a gente vai com certeza conseguir aproveitar ao máximo a energia de cada ano e de cada regência desses planetas na nossa própria vida. Eu espero que esse vídeo te ajude, te faça refletir e te faça também programar melhor a tua vida daqui para frente. Agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui. Se fez sentido para ti, deixa um curtir aqui para eu saber. E se você sentiu que mais alguém aí pertinho de ti precisa saber dessas informações e precisa ter esse olhar lá para frente para se preparar, para ter mais convicção e caminhar um pouquinho menos pelo mundo das ilusões, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Um grande beijo para você que está aqui no Santuário e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!